Olá, turma! Bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos continuar a falar da abordagem clássica da administração com a teoria clássica de Henri Fayol. Nós vimos nas aulas anteriores sobre a administração científica com Frederick Winslow Taylor. Junto com Henri Fayol, eles formam os grandes nomes da abordagem clássica da administração. Tiveram, como eu falei, também outros seguidores, outros grandes estudiosos e cientistas, mas eles dois são as figuras mais importantes, da abordagem clássica, são os expoentes, e são também pioneiros, porque os estudos deles, as pesquisas, as teorias deles se tornaram realmente importantíssimas para a moderna administração, porque a partir de então, a administração, se tornou uma ciência. Então, eles são grandes clássicos da administração, e hoje nós vamos falar sobre a teoria clássica. Henri Fayol, na realidade, ele nasceu em Istambul, na Turquia, mas foi de pais franceses, e foi muito cedo, para a França, onde ele estudou. Ele é engenheiro de minas, trabalhou a sua vida toda em uma mina, exercendo cargos de diretoria, sempre muito preocupado. Ele anotava todas as situações que ocorriam no ambiente de trabalho. Isso ajudou muito quando ele foi chamado para fazer, chamado pelos donos da mina que ele trabalhava, para fazer esse estudo, tentar procurar soluções para resolver os problemas que tinham na época, tá? Então, essas anotações dele foram muito importantes e estão no livro dele, Administração Geral Industrial, tá? Que é um dos livros dele, tá? Então, Henri Fayol, ele realmente foi mesmo não sendo administrador, porque mas ele era engenheiro, mas foi um grande administrador, porque ele exerceu cargos de direção, foi administrador não formado, porque nessa época não existia administração como ciência, porém, com a experiência que ele teve, isso foi muito importante para os estudos e para a obra que ele deixou para a humanidade, tá? Então, ele se preocupou mais, o estudo dele foi mais a nível gerencial, departamental. Então, o foco, a busca da eficiência, foi através da estrutura organizacional. Enquanto Taylor, ele fez um estudo, suas teorias elas se deram a partir da tarefa do operário, Fayol foi a partir da estrutura organizacional, Então, ele começou de cima para baixo e Taylor de baixo para cima, ok? Então, enquanto nos Estados Unidos acontecia a administração científica, com vários estudos, onde Taylor é considerado um dos mais importantes, a gente já falou sobre ele, pai da administração científica. Na Europa, já surgiu em 2016, a partir da França, a teoria clássica da administração, Então, como a gente falou, no modelo americano, no estudo americano de Taylor, a ênfase foi dada na tarefa, ou seja, Taylor fez um estudo a partir da produção mesmo, a tarefa do operário. Já nesse modelo europeu de Henri Fayol, a ênfase já foi a partir da estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente. Então, o foco de Fayol foi na busca da eficiência através da estrutura organizacional, As áreas, na época ele chamava de função, com seus gerentes, Então, ele focou muito a questão da departamentalização, Os objetivos dos dois eram iguais, que era a busca da eficiência organizacional, porém, cada um partiu para estudar de uma forma diferenciada. E quando esses modelos, quando essas teorias elas se encontram, elas vão se complementando. Então, assim, os estudos da administração, eles vão se complementando, tá? O que uma teoria, o que o estudo não conseguiu abranger, vamos dizer assim, os outros, conseguiram já resolver, já buscar, novas situações para resolver os problemas que iam surgindo, tá bom? Então, é isso. Com o livro dele, Administração Industrial e Geral, ele disse que todas as organizações deveriam ter pelo menos 6 áreas, 6 funções. Na época, ele chamou de funções, Hoje nós chamamos áreas, setores, departamentos da organização, tá? Então, quais eram essas áreas, as funções básicas da empresa para Fayol? Fayol dizia que toda organização, primeiro, ela tem que ser bem departamentalizada. Na época, ele focou muito a questão da departamentalização. Ele dizia que quanto mais departamentalizada, mais eficiência, harmonia, agilidade a organização teria. Hoje, nós já sabemos que a questão da departamentalização, ela já é um pouco mais flexível para se adaptar às mudanças. Então, hoje, as organizações, elas procuram ter uma estrutura menor, mais achatada.
Fayol defendia a estrutura alongada, mas era em outra época, era no início do século XX, agora as coisas, né, já estão bem diferentes, principalmente com essa concorrência, essa competitividade organizacional. Se a organização, principalmente o setor privado, tiver uma estrutura muito alongada, isso pode trazer problemas, né? Tá? Então, quais eram essas funções que ele chamou na época, que hoje nós chamamos áreas, setores, departamentos? Eram o quê? As funções técnicas, né? Então, ele dizia que toda organização deveria ter a função técnica, tá bom? A função comercial, as funções administrativas, que para ele eram as mais importantes, né? Porque a área da administração é que vai o quê? Trabalhar com planejamento, organização, direção, controle, né? As funções de segurança, que cuidam da segurança tanto dos bens da organização como das pessoas. As funções contábeis, né? Que tem a ver com os registros contábeis, a questão toda voltada para a contabilidade, né? As funções financeiras, que cuidam do quê? Da questão financeira, de procurar capital, né? Tudo que é importante para essa parte financeira, né? Os interesses financeiros da organização, tá? E, segundo Fayol, a mais importante dessas funções, como a gente falou, era o quê? São o quê? As funções administrativas, tá? Ok? Tá aí, olha, prever, organizar, na época ele chamou prever, hoje é o planejamento, né? Organizar, comandar, coordenar, controlar. Então, para ele, essas aí é que dirigem, né? Ou seja, coordenam todas as demais funções, porque elas vão trabalhar, né? Definindo estratégias e situações para alcançar os objetivos organizacionais, né? Então, nesses gráficos, nessas figuras aí, vocês estão vendo as funções para Fayol. Claro que esses estudos eles foram sempre feitos, na maioria das vezes, em empresas, organizações de médio, grande porte e tudo mais, né? Então, as micro e pequenas empresas, geralmente, elas têm as funções mais básicas, né? Ou seja, as áreas, os setores, as áreas mais básicas para a organização, tá? Mas todas essas funções, que hoje nós chamamos de áreas, setores e departamentos, são extremamente importantes. Vocês têm aqui o material, tem também na apostila e nos livros, que vocês podem dar uma olhada mais profunda, tá? Nesses estudos. Mas o trabalho de Fayol não parou somente com a definição das funções e tudo, né, que ele achava, né, que ele dizia que todas as organizações deveriam ter, isso no início do século XX. Ele também colocou 14 princípios que ele dizia que os administradores, as pessoas dentro das organizações, deveriam seguir, né, para que realmente a organização tivesse um ambiente com mais eficiência, com mais harmonia, né? Então, são vários os princípios, né? Que são 14, vamos ver aqui os princípios, né? O princípio da divisão do trabalho, né? Que tem a ver o quê? Com a designação de tarefas, né? Tarefas específicas para cada indivíduo, né? Resultando o quê? Isso aí já volta também para a especialização das funções e também a questão da hierarquia, né? Então, nós vimos que a divisão do trabalho, especialização do operário, Taylor também, né, no estudo dele, ele focou, ele fez ele melhorou essa situação que não tinha nas organizações da época, tá? O princípio da autoridade e responsabilidade, né? Todos no ambiente de trabalho, eles têm, claro, a autoridade e responsabilidade dentro de determinados limites, mas principalmente para as pessoas que estão em cargos, né, que têm poder de decisão, né? Esse princípio é muito importante, né? Porque a autoridade e responsabilidade, né, ela tem que ser tratada com muito cuidado para que realmente, né, essa autoridade se torne uma situação até prejudicial para a organização. Então, a partir do momento que você é nomeado para um cargo, você tem responsabilidade e autoridade. Todos nós que trabalhamos, nós temos dentro de limites, né, a autoridade, sim, com a nossa tarefa, né? Mas aí os cargos, né, de gerente, diretor, presidente, coordenador, supervisor, né, chefe de setor, dependendo do tipo da organização, né, já tem uma autoridade e responsabilidade formal, vamos dizer assim, que o cargo é condizente com o cargo. É o princípio da disciplina, né? Nós vimos que o princípio da disciplina, a organização militar influenciou os teóricos da administração, né? O respeito aos acordos, às normas, às políticas dentro da organização, né?
A unidade de comando, né, a orientação é que cada subordinado receba a ordem e se reporte somente a um superior, né? A unidade de direção também, né? As operações que visam o mesmo objetivo, né, dentro de um programa liderado por um superior e sua equipe, com sua equipe. A subordinação do interesse individual ao interesse geral, isso é muito importante. Os interesses individuais, eles nunca podem estar acima dos interesses organizacionais, por isso que a organização tem padrões, né? Ela não pode fazer, por exemplo, um horário para cada colaborador, de acordo com as necessidades do colaborador. Eu só posso entrar 9 horas, outros só 10 horas. Não, isso não existe, né? Tem um horário padrão de entrada, de saída, os intervalos e tudo mais, tá? Então, cada organização, de acordo com o seu tamanho, o tipo de negócio, vai fazer o horário, né? Vai definir o horário, tá bom? A remuneração do pessoal de forma equitativa, né? Ou seja, com igualdade de acordo com o cargo, né, que ele ocupe as suas funções. A questão da centralização, tá? Só que nós sabemos que a centralização, ela é importante, porém hoje essa centralização muito exagerada, ela já é prejudicial para as organizações. Existe muito a descentralização, a delegação de autoridade, responsabilidade para os níveis inferiores, porque as organizações, elas precisam ser ágeis, né? Então, quando a organização tem tudo muito centralizado na mão de poucos, isso vai dificultar, né, a questão da agilidade, da tomada de decisão, da implementação de mudanças. Então, a centralização, ela é importante, mas tem que observar também o tamanho da organização, o tipo de negócio, né, vários fatores. E, claro, quando se descentraliza, não significa que cada um vai fazer o que quer, sempre em cima das políticas e definições da organização, né? Outro princípio é o princípio da cadeia de comando, né, que a gente viu também que veio da organização militar, a questão da hierarquia, né, os chefes, né, entre as e tudo mais, tá? Então, questão da hierarquia. O princípio da ordem é muito importante, isso aí também foi influência da organização militar. Olha, tudo deve ser bem, né, colocado de uma forma que as pessoas saibam os seus limites, até onde pode ir, onde não, né, onde cada pessoa, né, e cada coisa em seu determinado lugar, com as suas tarefas, tá? O princípio da equidade, que tem a ver com o tratamento, né, da igualdade, o tratamento com as pessoas, né, a questão da justiça, né, da não exclusão, né, e claro, o rigor quando for necessário, mas tratar as pessoas com respeito, porque são todas iguais, né, independente do cargo e tudo mais que ocupam. A estabilidade do pessoal, isso é muito importante, essa estabilidade, porque isso influencia até na nossa motivação e segurança, né, das nossas necessidades de segurança, né? Se existe estabilidade, as pessoas sabem que elas vão poder crescer dentro da organização, fazer carreira, claro que isso vai estimular. Então, quando elas sabem que elas podem ser promovidas, né, através da questão do seu empenho, né, de mérito e competência, isso é muito bom. Então, o princípio da iniciativa, né, também que quando a pessoa ela tem uma autonomia para tomar iniciativa acerca do seu trabalho, isso aumenta muito também o zelo, a motivação, né, e tudo mais que nós vamos ter com a nossa tarefa e com todos que de alguma parte são corresponsáveis. Então, é muito importante também para a motivação, o princípio da iniciativa, mas claro que sempre dentro das políticas da organização. O espírito de equipe, olha só que interessante, né? No início do século XX, um engenheiro, né, como Fayol, ele já se preocupava com coisas que hoje são extremamente importantes. Então, nós estamos em uma outra situação, né, do século XX para o século XXI, e todos esses anos, essas mudanças que ocorreram no mundo, esses estudos, esses princípios ainda continuam muito importantes, né? Isso ajuda muito a administração das empresas, as pessoas, os gerentes, né, os tomadores de decisão, né? Então, Taylor ele focou, como a gente viu, a questão da operação, e Fayol, como a gente está vendo, a questão mesmo das gerências, né, dos departamentos, né, com os princípios que vão reger para que as organizações consigam ter sucesso. Então, muito importante, assim como todos os estudos da administração são importantes, né? O estudo de Fayol é extremamente importante, um grande homem, um grande estudioso, e foi no início do século XX que esses princípios foram formulados, esse estudo foi formulado, porém servem como uma bússola para os gerentes e executivos até o dia de hoje, né? Então, graças a essa teoria, a administração de empresas passou a ser vista como uma disciplina que pode ser aprendida e aprimorada por quem se dedicar a ela, né?
Por isso que Fayol já dizia que em todos os ambientes a administração se faz importante, inclusive na nossa casa, no nosso lar. Os estudos de Fayol também pautam a organização dos processos de trabalho em equipe, como a gente já viu, disseminando a importância de investir em fatores como divisão de tarefas, responsabilidade, disciplina, né, e outros princípios que nós acabamos de ver. Então, Fayol, além de definir esses princípios, de falar sobre as funções organizacionais, aquelas 6, onde a função da administração administrativa paira acima das demais, hoje nós chamamos áreas, setores, né? Ele também contribuiu com vários pensamentos, né? Na época, que ele sempre dizia o quê? Que todos têm necessidade, em maior ou menor grau, de noções administrativas. Seja na família, nos negócios, no Estado. A necessidade de capacidade administrativa está em relação com a importância da empresa para os indivíduos. Essa necessidade é tanto maior quanto mais elevada a posição que ocupam. Tá? Então, o que ele quer dizer é que todos, de alguma forma, precisam, né, da administração, nem que seja o básico da administração para conseguir alcançar seus objetivos, ao conseguir ter sucesso, né, seja na vida profissional, na vida das organizações, na vida pessoal, como ele colocou até a questão da família. Aqui algumas frases de Fayol. Ele dizia que coordenar é ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços, né? A harmonia e a união das pessoas de uma empresa são grande fonte de vitalidade, é necessário realizar esforços para estabelecê-los. Então, ele focando sempre a questão da harmonia entre as pessoas, do espírito de equipe. Ele também dizia que administrar significa olhar à frente, com certeza. E aqui algumas capas do livro dele, Administração Industrial Geral, tá? Então, como vocês podem ver, um grande expoente, né? Um grande nome para a administração e para o mundo, porque a administração, ela move o mundo, como a gente já viu, né? A administração é a ciência que vai ajudar a se resolver os problemas que existem, não só nas organizações públicas ou privadas, porém até na nossa instituição familiar, na nossa casa. Um abraço e até a próxima aula.